Olá, eu sou a Lídia Pereira, deputada eleita pelo PSD para o Parlamento Europeu e estou aqui em Bruxelas, a partir de onde envio este pequeno vídeo sobre o Dia da Europa, para a Escola Secundária de Albufeira. A União Europeia, como qualquer outra organização ou instituição criada pelo homem, tem uma história, tem causas e motivações. Não é possível compreender a União que temos hoje sem olharmos para a origem, sem revisitarmos a sua história. Neste Dia da Europa, celebramos os 70 anos da Declaração de Schuman, proferida a 9 de maio de 1950 pelo então ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Robert Schuman. Em 1950, apenas 5 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, as nações europeias continuavam a braços com a devastação causada pelo conflito. As economias e as infraestruturas estavam em colapso. Perante este contexto, os governos europeus, determinados a evitar que se repetisse uma guerra com consequências tão devastadoras, entenderam que era necessário unir esforços para recuperar a Europa e garantir uma paz duradoura que se fosse construída a partir da cooperação entre os povos. Os conflitos armados, na Europa ou em qualquer parte do mundo, são quase sempre motivados pela disputa de recursos. Faixas territoriais que deem acesso ao mar ou a rios navegáveis, controlo de rotas comerciais ou territórios ricos em matérias-primas. São alguns exemplos disso. Schuman, na sua declaração, explicava a França e a Alemanha, países historicamente rivais, tinham como fator de conflito o acesso a matérias-primas para a produção de carvão e de aço. Só a fusão dos interesses económicos de ambos, conjuntamente com outros países europeus, poderia contribuir para a melhoria do nível de vida das suas populações e para impedir uma nova guerra. Um ano depois, em 1951, foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que em português tem uma sigla pouco entusiasmante, a SECA, mas que foi o primeiro passo, o passo fundamental para a criação de um projeto europeu que hoje conhecemos como União Europeia. Esta comunidade foi fundada pela França, República Federal da Alemanha, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo. Passados mais de 2 anos, em 1953, os 6 Estados fundadores suprimiram os impostos aduaneiros, cobrados nas suas fronteiras, permitindo a livre circulação do carvão e do aço, as matérias-primas que na altura eram essenciais para a indústria europeia. O sucesso da SECA levou a um aprofundamento da integração económica e assim, em 1957, os 6 Estados fundadores da SECA assinaram o Tratado de Roma. Estava criada a CEE, a Comunidade Económica Europeia. Foi com a CEE que nasceu a ideia de criar um mercado comum europeu, para alcançar o progresso económico e social, através da eliminação de fronteiras e dos impostos aduaneiros, permitindo a livre circulação das mercadorias, dos serviços, das pessoas e dos capitais. Assim, ao longo das décadas que se seguiram, a pouco e pouco, foram sendo dados passos para alargar a dimensão económica da comunidade. Foi estabelecida uma política conjunta para a agricultura, acordaram-se políticas comuns para o movimento de mão de obra e para os transportes e foram fundadas as primeiras instituições comuns para o desenvolvimento económico. O projeto europeu provou-se sólido e coeso e começou a tornar-se atrativo para outros países. Em 1972, aderiram o Reino Unido, a Dinamarca e a Irlanda. Foi o primeiro alargamento da Comunidade Europeia. Em 1981, aderiu a Grécia e, poucos anos depois, em 1986, foi a vez de Portugal e Espanha assinarem o Tratado de Adesão à Comunidade Europeia. Ainda não éramos nascidos, nem eu, nem vocês. Mas não estamos a falar de um passado longínquo. Se olharmos para a União Europeia, que temos hoje, e pensarmos em tudo isto, se pensarmos no Portugal de 1986 e o compararmos com o país que temos hoje, percebemos o muito que foi feito em tão pouco tempo. Eu nasci em 1991. Já era nascida quando, em 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia. Tinha 2 anos quando, em 1993, foi estabelecido um mercado idealizado desde a fundação da CEE. A livre circulação permitiu alcançar um crescimento económico sem precedentes, melhorando as condições de vida e de emprego a milhões de europeus. Prosseguiram os alargamentos até que, em 2013, com a adesão da Croácia, a União Europeia ultrapassa a barreira dos 500 milhões de habitantes. Infelizmente, a 31 de janeiro deste ano, vimos o Reino Unido partir, como consequência do referendo realizado em julho de 2016, no qual o povo britânico decidiu sair da União Europeia. Até o final do ano, estamos num período transitório, que servirá para negociar as relações futuras entre o Reino Unido e a União.
O Brexit foi um processo complexo, dos mais desafiantes para o projeto europeu. A campanha para o referendo, as discussões e debates que se seguiram durante os anos seguintes, a par das negociações para a saída, mostraram o perigo que a desinformação, as fake news, representam para os processos de decisão e para a própria democracia. Para a nossa geração, esta é uma das maiores ameaças e momentos de crise, como aquele em que estamos a entrar, e vai colocar-nos à prova. A pandemia, causada pela propagação do Covid-19, é o maior desafio com o qual o projeto europeu se confronta desde a sua criação. Ao longo das últimas semanas, todos temos ouvido falar da resposta europeia, a maioria das vezes em tom de crítica. Em defesa da União, explicando-vos brevemente a arquitetura política do projeto europeu, existem competências, áreas de atuação, que os Estados-membros concordaram delegar exclusivamente na União. Domínios nos quais tanto a União como os Estados-membros podem legislar, as chamadas competências partilhadas, e, naturalmente, domínios da soberania nacional que os Estados decidiram conservar na sua esfera exclusiva de ação, onde a União não exerce qualquer competência. A saúde pública está entre estes últimos, razão pela qual é injusto exigir mais da União Europeia. Ainda assim, as instituições europeias, nomeadamente a Comissão e o Parlamento, têm procurado concertar esforços para apoiar os Estados-membros no combate ao coronavírus. A União coordenou várias operações de repatriação para trazer de volta para os seus países milhares de cidadãos europeus que ficaram retidos fora da Europa quando as fronteiras foram fechadas. Foram abertos concursos conjuntos, promovidos pela Comissão Europeia, para adquirir equipamento médico e material de proteção individual para distribuir entre os Estados-membros e, há poucos dias, por iniciativa da União Europeia, foram arrecadados mais de 7 mil milhões de euros para investir no desenvolvimento de uma vacina que nos permita, tão breve quanto possível, retomar as nossas vidas com a liberdade que tínhamos antes. Claro que algumas das críticas feitas à União Europeia são justas. A resposta económica, que se enquadra em domínios de atuação nos quais a União exerce competências, ainda está aquém do que seria desejado. As crises, ensina-nos a história, costumam acentuar desigualdades sociais. É muito importante que os Estados-membros da União Europeia consigam chegar a entendimentos que evitem assimetrias regionais, que evitem maior desigualdade entre países ricos e países pobres. Ao longo dos próximos anos, será necessário reanimar a economia e voltar a criar emprego. O papel da União Europeia será fundamental, como aliás tem sido ao longo dos últimos anos. Desde 2014, ano em que Portugal começou a sair da grave crise em que se encontrava, até agora, em 2020, o nosso país teve direito a receber cerca de 26 mil milhões de euros em fundos europeus. Os investimentos realizados permitiram criar 35 mil novos postos de trabalho, 200 mil se considerarmos todo o emprego criado indiretamente na nossa economia. Foram os fundos europeus que permitiram, além do desenvolvimento de projetos empresariais e de criação de emprego, requalificar património e espaços que hoje são visitados por milhões de turistas. A União Europeia, como qualquer instituição, também tem as suas falhas. Mas os benefícios de fazer parte deste projeto superam os custos de qualquer adversidade. A nossa geração cresceu numa Europa onde não precisamos de passar horas numa fronteira para mostrar o passaporte. Podemos viajar livremente, ir a Paris, a Berlim ou a Estocolmo, com a mesma facilidade com que vamos a Lisboa, a Viana do Castelo ou a Albufeira. Em qualquer Estado-membro, temos os mesmos direitos de consumidor que em Portugal, as mesmas garantias de qualidade e segurança nas compras que fazemos online, a mesma segurança nos produtos alimentares que compramos e consumimos. Estou em Bruxelas e posso usar o meu número de telemóvel português sem custos extra. Não pagamos roaming. Podemos ouvir a nossa música e ver as nossas séries favoritas onde quisermos, sem termos de descarregar outras apps ou assinar serviços de streaming diferentes. Eu fiz a minha licenciatura na Universidade de Coimbra, Erasmus em Praga, na República Checa, e depois completei os meus estudos com um mestrado numa universidade na Bélgica. Tive o meu primeiro emprego no Luxemburgo. Tudo isto faz parte da normalidade das nossas vidas, mas só é possível porque temos a União Europeia. Nem nós, nem os nossos pais tiveram de assistir a uma guerra na Europa. A União Europeia representa essa paz, a que todos estamos habituados. Representa a liberdade para viajar, estudar e trabalhar onde queremos. Neste Dia da Europa, além de debater a Europa, é importante recordar tudo o que ganhamos com o projeto europeu. Os direitos que temos e que nos são reconhecidos em todo o lado, os direitos adquiridos que nenhum de nós quer perder.
Feliz Dia da Europa. Obrigada.